Aquelas 90 mil mudas... 90 milhões. 90 milhões, é. Quantas já foram plantadas? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Estamos até o final do ano plantando... lembrar que nós começamos há um ano. Isso. Mas até o final do ano nós vamos para 17 milhões de mudas plantadas. Isso significa que um ano e pouquinho nós atingimos uma meta extraordinariamente ambiciosa, né? Não só plantando, Mafalda, na beira dos rios, mata nativa, árvores frutíferas, mas também conversando e convencendo os agricultores a abandonarem a faixa equivalente à mata ciliar, 30 metros, 50, dependendo da largura do rio, para que ali se regenere a mata nativa, né? O que também é tão importante quanto plantar. Porque, na verdade, essas mudanças climáticas que nós estamos tendo é devido ao desmatamento. Olha, ontem saiu um estudo norte-americano mostrando o seguinte, que definitivamente há uma ação humana que faz com que o clima se altere. Porque até hoje todos nós falávamos, o aumento da queima de combustíveis fósseis, o CO2 no meio ambiente, faz com que o efeito estufa prevaleça, a Terra está esquentando, né, progressivamente, vai derreter as calotas polares, aumentar o nível dos oceanos, toda essa conversa que todos nós já conhecemos. Mas nunca ficou provado cientificamente, em modelos simulados, de que se não houvesse atividade humana, se isso realmente também não aconteceria, não é? Ou seja, se naturalmente isso está acontecendo. E ontem um estudo norte-americano, assim, absolutamente isento, muito aprofundado, foi publicado nas principais revistas científicas do mundo, trazendo esse tipo de constatação. O que, Mafalda, é mais ou menos como o cigarro, né? Quer dizer, se provou finalmente que isso faz mal, ou seja, que a atividade humana é danosa ao meio ambiente. Daí para você partir para um outro tipo de enfoque, que é o enfoque criminalizar aquele que se excede, não é? É um passo. E isso é muito importante para a gente situar essa questão, não apenas no campo ideológico ou filosófico, mas administrá-la também conforme as leis e conforme, é claro, a necessidade do bem-estar que todos nós queremos. Doutor Sheida, aquele acidente do navio chileno lá no porto de Paranaguá afetou bastante, né? Muito, muito. Afetou bastante. Nós já estamos, foi no último dia 15, nós já estamos com 17 dias e ainda o navio ainda está babando o óleo. Pouco, mas está bastante contido, o que sai é capturado, mas você vê que quase 20 dias depois nós não conseguimos ainda, e quando eu digo nós, não somos nós paranaenses, mas há empresas de vários lugares do mundo que estão estudando a forma de retirar os destroços de lá, para que ao retirá-los não aconteça um novo desastre. Tá. Em uma baía, que é a Baía de Paranaguá, que é uma baía restrita, é uma baía relativamente pequena. Agora, na verdade, numa época dessa, onde os paranaenses normalmente descem para as praias, né? Como é que fica essa situação de férias do paranaense que tem casas e apartamentos nas praias do Paraná? Olha, a recomendação que nós estamos dando é que todos acompanhem as análises de balneabilidade da água, porque da balneabilidade também dependem outras ações, o esporte, o mergulho, a pesca e outras coisas assim. Nós estamos analisando não só os componentes biológicos da água, ou seja, vendo se lá tem bactérias e outras coliformes fecais e outras coisas que sempre analisamos, mas analisando também a presença de óleo, de graxas e dos chamados hidrocarbonetos, que direta ou indiretamente medem a quantidade de óleo combustível, de álcool na água. E analisamos 58 pontos ao todo, e 10 especificamente com a presença de hidrocarbonetos, óleos e graxas. E o que tem nos mostrado, a segunda análise saiu ontem, então é um dado bastante recente, é de que as praias pesquisadas, que são aquelas praias onde costumeiramente nós vamos nos banhar, elas não estão afetadas, não estão. Isso não significa que continuará assim, porque a poluição é algo dinâmico. Se de repente bate um vento nordeste, por exemplo, não é? Joga esse óleo que está no mar hoje, lá em alto mar,
para dentro da Bahia novamente. Certo. Mas hoje não há risco nesse sentido. Mesmo assim, Mafalda, como nós temos pesca dentro da Bahia, nós estamos proibindo a coleta de caranguejos, estamos proibindo a pesca, estamos proibindo o mergulho e o lazer, o esporte dentro da água, na Baía de Paranaguá. Mas está liberado Matinhos, Caiobá, Pontal do Sul, Praia de Leste, a Ilha do Mel. A Ilha do Mel tá? Sim, exceto a sua ponta oeste, que é 20% da Ilha do Mel, que essa está bastante afetada. Eu gostaria, nós estamos numa época de final de ano, hoje já é dia 3 de dezembro, estamos numa reta de final de ano. Eu gostaria de saber de você, que é secretário do Meio Ambiente, uma avaliação deste ano que está se findando na tua secretaria. Quando a gente finaliza com um desastre desse porte, não é fácil fazer uma bela análise. Mas eu diria a você, ontem me perguntavam disso, eu dizia o seguinte, que é claro, como na medicina, não é? De repente você atende um doente que se acidentou, não é? Você fez uma prevenção cardíaca nele, ele tem um bom teste ergométrico, ele está em dia com tudo, não fuma, não bebe, não faz nada errado, mas de repente enfia o nariz no poste, não é? Então, o que aconteceu ali foi um desastre que ninguém esperava e que não dependia de medidas preventivas. Exatamente. Mas, fora isso, Mafalda, eu acho que nós tivemos menos acidentes do que poderíamos ter. Por quê? Porque desde o início da nossa administração, a primeira coisa que fizemos foi um mapa de risco ambiental no estado. Ou seja, eu quis saber, e nós do Paraná não sabíamos, aonde é que pode acontecer os principais acidentes. De repente é uma descida com curva, com ponte lá embaixo, e embaixo da ponte passa ainda um manancial de abastecimento para uma população. Ou seja, é um convite a um acidente. De repente é um lixão que estoca material perigoso, ou é um cano que clandestinamente joga esgoto dentro de um rio. Então nós mapeamos mais de 400 pontos assim no estado do Paraná, estamos vigilantes, prioritariamente vigiando esses pontos, e isso, sem dúvida nenhuma, fez com que nós tivéssemos menos problemas, menos acidentes do que poderíamos ter. O que equivale a dizer que o meio ambiente ganhou, porque quando você tem um acidente, por mais que você corra e recupere, você dificilmente volta a um patamar de antes, original. Bom, mas mais do que isso, tivemos êxito em uma série de programas. O programa Mata Ciliar, por exemplo, que vai plantar 90 milhões de mudas, é o maior programa do mundo de mata ciliar. E não é o governo do Paraná que fala, nem sou eu, é o Ministério Público, um órgão insuspeito do Paraná, que diz que o programa do Paraná é o maior do planeta em recuperação de mata ciliar. Programa extraordinário, as prefeituras estão produzindo, as APAES começam a produzir, os apenados, presos começam a produzir mudas, o que vai comutar suas penas e vai também ajudar o meio ambiente, enfim. É uma série de... É uma somatória. Exatamente. A Universidade de Londrina, a Universidade de Ponta Grossa, Maringá, todos estão ajudando para que a gente caminhe para reflorestar o Paraná nesse sentido. É um programa belíssimo porque ele protege o solo, protege a água, faz a vida voltar com uma diversidade necessária. Um outro programa, Mafalda, é o programa do lixo, desperdício zero. Nós estamos acabando com os lixões do Paraná, os lixões a céu aberto. Brinco por aí que nós corremos o risco de ser o primeiro estado do país a não termos mais esse fantasma que é o lixão que polui o solo, polui as águas, polui o ar, né? Isso até o final de 2006 nós queremos estar com todas as cidades com aterros sanitários. Estamos trabalhando intensamente nisso e em dezenas de outros programas muito grandes, o que equivale a dizer que o ano foi bom, não é? Embora, como eu tenha te dito, a gente tenha... Esse acidente... praticamente fechado com ele. Mas o que também vai nos fazer repensar um sistema de segurança para o Estado, um sistema onde nós somos absolutamente vulneráveis e poderíamos não ser, não é? Abastecimento à noite, por exemplo, no porto. Como é que o navio abastece à noite? Não existe lei no país que proíba isso. Mas nós queremos fazer agora, não é? Uma lei que proíba que se abasteça no período noturno. Por quê? Se acontecer uma coisa como essa, de dia, você vê a mancha andando, você cerca. Claro. À noite, você pode demorar, como aconteceu, 10 horas, 12 horas, para saber para onde é que ela está se dirigindo. Verdade. E essas coisas vão nos ensinando
A gente aprende com os erros, obviamente, não é? Embora não seja, volto a dizer, de competência exclusiva do governo do estado isso, mas eu acho que isso também nos ajudou positivamente. Parabéns, parabéns. Precisamos de muitos Eduardo Sheila.